Olá, gente, tudo bom? Vamos lá aqui bater um papo. Vamos lá. Estou só escrevendo aqui o cartaz. Vamos lá, só um instantinho. Bom dia, bom dia. Vamos tentar entender aqui. Deixa eu dar uma pinada aqui do que a gente vai fazer. Tudo bom? Tudo bem, gente? Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui agora a Caroline para a conversa. Ainda não consegui, só um instantinho, deixa eu avisar para ela aqui. Só um instantinho que eu tô com o computador aqui do lado. Tudo bom, gente? Estamos todos trabalhando, aprendendo e fazendo todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, vamos fazer todo mundo junto. Vamos lá. Agora sim, a gente está aguardando aqui. Ah, a Carolina entrou. Tudo bom? Olá, Como vai? tudo bem, Tudo bem por Denis? aí? Tudo Tudo certinho. tranquilo. Deixa eu só tentar escrever aqui de novo, porque eu escrevi aqui um cartaz e não consegui pinar. Mas isso aqui é normal, né? Tá todo mundo aprendendo como é que funciona e eu também. Ah, quem de vocês não está aprendendo como é que funcionam mídias digitais? Certo? Bom, eu escrevi aqui e eu não consigo pinar. Então tá bom. Beleza, depois a gente resolve Tá. isso. Bom, vamos lá. Vamos conversar aqui porque o Hum. objetivo da gente não é nenhuma questão de audiência macro, milhares de pessoas aqui online. Tá, Carol? O objetivo da gente é a gente contar as histórias aqui, a gente vai deixar isso no IGTV. E eu estava conversando com os amigos, sabe, que se eu tivesse paciência para estar na academia, talvez esses bate-papos aqui começassem a se tornar uma tese de doutorado, sabe? Porque a gente vai escutando tanta coisa, né? É Mas verdade. também não é objetivo. Queria dar só um olá para todo mundo que está aí embaixo. Embaixo aqui nos comentários tem uma caixinha de interrogação. Se vocês quiserem mandar perguntas também, faz sentido mandar aqui pela interrogação, para que a gente possa ver também junto. O objetivo da gente aqui é conversar, né, Carol, sobre as soluções que a escola está adotando e como é que a comunidade está entendendo isso. Esse bate-papo começa com você, obrigado por aceitar o trabalho, o desafio. A partir de hoje, então, durante todos os dias que eu conseguir, né, espero que sejam todos os dias da semana, de segunda a sexta, a proposta é conversar com gestores de escolas, pais de alunos também, com alunos, por que não? Porque eles também estão sofrendo no meio dessa história, de vários lugares diferentes e de várias escolas diferentes e de vários lugares do mundo diferentes, para a gente poder escutar o que está acontecendo dentro das escolas. Acho que a gente passou por um período aí de umas 2, 3 semanas com muita gente dizendo o que a gente tem que fazer. Não, você, né, cara, deve ter recebido aí 1 milhão de e-mails e de comunicações sobre o que fazer dentro das escolas. E solução daqui, uma ideia dali, uma ferramenta, mas o que de fato está acontecendo nos colégios, como é que a comunidade está respondendo? Acho que esse é o bate-papo da gente. Sim, Certo? sim. Tudo bem? Certo. Vamos lá. Então, Tudo bom? conta aí, quem é você? Conta primeiro para todo mundo quem é Então, você, como é que tá. então, Denis, obrigada pelo convite. Eu sempre fico muito feliz assim quando
a educação no Rio de Janeiro, ainda mais em educação infantil, né, tem um espaço no cenário nacional. E você é uma pessoa que roda o Brasil, você é uma pessoa de referência em muitos estados, muito experiente. Então, poder trocar com você, aprender, assim, é uma alegria muito grande em ter esse espaço, até para falar um pouquinho do que a Bem Viver tá fazendo, né? Eu sou da Bem Viver, Educação Bilíngue, do Rio de Janeiro, né? Nós somos uma escola exclusivamente de educação infantil. Trabalhamos com bebês de 4 meses até crianças de 6 anos, que em São Paulo, para vocês, é o nível 2, né? Aqui no Rio chamamos de pré-escola 2. E somos uma escola que a gente vem anos, assim, vem em expansão, né? Esse ano fizemos um investimento gigantesco, iniciamos um trabalho de educação bilíngue na escola, né? E logo no início fomos surpreendidos aí por essa pandemia e essa necessidade real de fechar as portas. Acho que é muito importante isso ser colocado, né? Que esse momento não é um momento exclusivamente do colégio, como, por exemplo, tivemos aqui no Rio de Janeiro, no início do ano, um problema com o abastecimento de água da SEDAI. Isso era uma questão regional que tivemos que contornar. A pandemia ela é uma questão global. Então, isso não é um problema da Bem Viver, ou das escolas, ou da educação infantil do Rio de Janeiro. Isso é uma questão uma questão mundial. Então, como muito bem colocado por você, é importante escutar todos os lados da comunidade escolar. A comunidade escolar inclui o gestor, as famílias e os alunos. Então, quando você inclui todos nessa sua semana de entrevista, eu acho assim sensacional, porque é uma visão do macro, né? Então, acho que você consegue trazer para a gente informações muito relevantes. E eu me sinto ainda mais honrada de poder estar nesse grupo seleto de trocar informação e contribuir de alguma forma, né? Então, muito obrigada. Então, eu vou Legal, aqui... valeu, Carol. Vamos lá. Eu vou, obviamente, colocar a minha visão de gestora, tá? Então, obviamente, na sala a gente não tem só gestores, mas, obviamente, eu vou botar a minha visão como gestora da Bem Viver. Então, o que acontece? Primeiro ponto, né? A pandemia, ela não é uma escolha, ela é uma realidade. Então, a gente não tem como escolher passar por essa situação ou não. Agora, a forma como nós vamos pensar esse assunto, nós vamos atravessar, isso sim é a nossa escolha, entende? E a forma como o gestor vai entender isso e se posicionar perante esse momento, consequentemente, vai ser a postura que a sua equipe vai adotar. Então, se eu entendo que esse é um fator de macroambiente, tá? Onde todas as empresas estão sendo afetadas, não são os colégios. Todas as empresas, de alguma forma, estão tomando prejuízo. Mas, por outro lado, isso permite a possibilidade de medidas governamentais, de alguma forma vai dar algum tipo de incentivo, né? A possibilidade de você repor alguma coisa, de você adiamento, de você renegociar com fornecedores. Então, assim, para os problemas econômicos, se o gestor entende que essa questão está afetando todos os mercados no mundo, no planeta Terra, uma questão global, eu já entendo que isso não é pessoal. Então, eu tenho possibilidade de negociar com todos os meus fornecedores prazos, formas de pagamento. Então, assim, existe solução para todos os problemas. Agora, a forma como eu vou lidar com os meus problemas é minha escolha. Então, se eu entendo que isso é uma questão de macroambiente, eu vou lidar assim como todos vão, eu vou me focar o quê nesse momento, né? Na minha visão de educação, eu vou me apegar ao meu propósito. Por que eu resolvi ser diretora de uma escola? O que eu busco em educar? O que eu busco em ensinar? Então, no meu caso, eu poderia chegar aqui, Denis, e ocupar o papel de vítima e falar assim, dentre as escolas, eu sou o segmento mais afetado, porque eu sou educação infantil. A criança do fundamental e do médio, de alguma forma, o pai ele vai se comprometer em pagar a mensalidade porque ele não vai querer perder o ano letivo do aluno. Mas a escola de educação infantil não. Isso é O pai ele verdade. pode cancelar a matrícula e ele está lá ou não, uma escolha dele.
Entende? Então, o segmento de educação infantil é até pela possibilidade, a impossibilidade de desenvolver um sistema de EAD mais estruturado, digamos assim, né? É um dos setores mais afetados. Mas, por outro lado, eu com a minha visão, aí já vem da parte de terapeuta familiar, minha visão ela é integrada e sistêmica da criança como um todo, eu acho que é o setor que as famílias mais precisam de suporte. Porque a família nasce com o nascimento de uma criança. Então, eles estão estreando na modalidade família nos 6 primeiros anos de vida da criança. Então, a escola, ela tem papel fundamental quando o gestor ele pega esse momento e você expande a sua concepção de educar além das 4 paredes da escola. Se você entender a sua prestação de serviço como única e exclusivamente delimitado em 4 paredes da fronteira de escola, realmente você vai aceitar que você não tem serviço a prestar. Agora, se você entende a sua função muito além, como formador de opinião de uma comunidade escolar como um todo, e você entende que o seu serviço é prestado às famílias, aos alunos e à sua equipe de colaboradores também, porque temos sim responsabilidade social com eles, cara, o nosso universo de trabalho ele é infinito. Porque o que acontece? O que eu penso nesse momento? As dificuldades da criança com confinamento, basicamente, está em rotina e tempo. Porque a rotina ela é o elemento que dá mais segurança para a criança. E a repetição na infância ela é um conforto emocional para a criança, entende, Denis? Então, por exemplo... Mas nesse sentido da rotina, deixa eu pegar só esse primeiro tópico que você colocou, você não deve se perder aí, que você fez algumas anotações que a gente conversou aqui antes, né? Mas do seu ponto de vista da rotina, eu entendo a mesma coisa que você entende, né? A rotina é o ponto base do funcionamento, inclusive ela está presente na escola o tempo inteiro e começa na educação infantil com toda a rotina que começa a acontecer. Como é que você trabalhou ou está trabalhando a rotina com esses seus alunos ou as suas famílias? Então, a primeira medida que eu tomei, ainda, aqui no Rio de Janeiro eles cancelaram a aula numa sexta-feira 13, tá? De março. Na terça-feira seguinte, eu marquei meu primeiro bate-papo com as famílias, via Skype ainda, online, tá? Eu dividi por turmas, por segmentos. Primeiro eu atendi as famílias de berçário, depois as famílias de jardim, depois as famílias de pré-escola. Primeiro, para poder entender e acordar com as famílias qual era o nosso problema, porque a gente ainda não tinha noção do tempo que a gente ficaria fechado. Como ainda não temos uma certeza absoluta, né? Então, a primeira coisa foi entender a demanda dessas famílias. E a primeira coisa foi, como escola, me disponibilizar como pessoa de referência e fonte de informação para eles. Porque nós que somos da área de educação, nós entendemos a importância e a necessidade da criança ter uma rotina para se sentir segura. Nós entendemos isso. Mas o adulto que está dentro de casa, o pai e a mãe não entendem. Isso para eles não faz sentido. Então, o primeiro ponto da escola e aí não precisa necessariamente ser um gestor. Eu sou uma gestora que, como eu tenho essa minha característica de gostar muito de ser terapeuta familiar, atender muitas famílias, eu gosto muito de gente, eu me disponibilizei a isso. Mas se cada um entende o ponto positivo de cada um, que cada pessoa tem na equipe, pode não ser o gestor, pode ser uma orientadora educacional, uma psicóloga, uma coordenadora, alguém que tenha o desejo de acolher essas famílias nesse momento, de prestar solidariedade e ajuda. A partir do momento quando você se coloca como fonte de referência e fonte segura de informação, a família ela já entende a escola como um elo de segurança, e em vez de ela buscar informações em blogs, enfim, ela vai ter aquele momento da live com a escola, onde ela vai trocar. E aí você vai passar para a família o quê? Primeira coisa que precisamos nesse momento é buscar organizar uma rotina para essas crianças. A partir do momento que você coloca isso para a família e a família compra essa ideia, porque a família entende a importância, ela valoriza essa informação. A partir desse momento, a escola foi, e na primeira comunicação que nós fizemos, que foi de aspectos psicológicos do confinamento, que foi até um material sugerido pela psicóloga que dá suporte para a gente, né? Nós colocamos uma
sugestão de rotina. Pausado aqui para mim. Voltou? Voltou sim. Então, Vamos lá. a partir desse momento que a psicóloga trocou comigo aspectos emocionais da rotina, nós sugerimos uma rotina para eles estruturada. Entendi. Então acontece uma rotina estruturada. Estamos já com algumas pessoas falando. O José já falou assim: aliás, obrigado, José, por estar participando aqui junto com a gente. Voltou. Eu estou comentando que algumas pessoas estão comentando aqui. O José já falou com a gente aqui com um amigo meu também. E a gente entende que a rotina realmente é um processo muito importante e que houve uma orientação inicial da escola em trabalhar essa rotina com as famílias, né? Sim, e aí depois disso você começou a estruturar atividades com eles, foi isso? Sim, foi isso. Então, inicialmente, porque o que aconteceu? Primeiro a gente recebeu o fechamento de 15 dias. E a escola ela vai se reestruturando gradativamente. Então, a gente não pode matar a formiga com bomba atômica. Então, você não pode chegar para uma estratégia e iniciar uma plataforma online porque ninguém estava preparado para isso. A nossa equipe também não estava preparada para isso. Está todo mundo se reinventando. Então, a minha sugestão como escola, eu parti do princípio que eu vou construir junto com as famílias. Então, eu vou adotando as estratégias de acordo com a demanda dos meus alunos. Eu vou evoluindo o meu trabalho no ritmo da demanda do que vai ser aceito, do que não vai ser aceito, vai partir das famílias. Então, eu tenho live com as famílias da Bem Viver, desde que isso começou, 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Então, eu participo, Denis, de grupos de gestores do Brasil todo. Enquanto os gestores, eu vejo muito isso nos grupos de WhatsApp, os gestores estão muito lamentando a situação e pensando o que eu posso fazer para eu pagar menos, o que eu posso fazer, se tal lei passar. Eu não estou preocupado com o que está tramitando no Congresso. Eu estou preocupado no serviço que eu estou podendo prestar para as famílias e numa visão de construir um elo com eles, onde todos entendam que prejuízo todo mundo vai ter. Agora, isso vai passar e as escolas precisam estar abertas quando a situação passar. Então, para as escolas estarem abertas quando isso tudo passar, eu preciso de um mínimo para eu poder pagar os meus funcionários. E aí, quando você tem esse contato com a família percebe que você está desenvolvendo um trabalho, você está acompanhando eles, a família de boa, ela paga. Eu virei o primeiro mês, eu tive receita para pagar toda a minha folha de pagamento. Todos os meus funcionários, lógico, a minha folha de pagamento representa 60% da minha despesa. E eu paguei 60% da minha despesa só com arrecadação em 5 de abril. E a última vez que eu funcionei foi 13 de março. Mas por quê? Isso foi um processo de consciência. A escola abriu mão, sim, de parte da receita. Toda a grade ampliada, onde tem as atividades do bilíngue, as atividades físicas, a atividade de alimentação, nós demos 100% de isenção para as famílias. Mas deixamos claro que estamos pagando esses funcionários em dia. Esse valor extra contempla alimentação, material de limpeza, sim. Mas isso é o custo mínimo perto do todo que a escola tem. As pessoas têm muita fantasia de que o nosso custo reduz drasticamente. Não reduz, você sabe que não. Você é consultor escolar e você sabe que não. Claro. Mas, se você faz uma negociação ganha-ganha e você racha esse prejuízo com as famílias elas se comprometem socialmente com a escola e elas entendem que a escola é o suporte que eles têm nesse momento. Porque nós podemos organizar a rotina. E assim nós fizemos. Hoje em dia, a gente tem uma rotina estruturada, uma grade online, Denis, até se o pessoal quiser, depois a gente pode até compartilhar com eles, tá? Onde as crianças diariamente, de segunda a sexta, elas na educação infantil, elas têm atividades não de ensino à distância, porque eu não vou voltar atrás no que eu disse. Eu, como educadora na primeira infância, especialista nessa fase do desenvolvimento, eu acredito sim que a educação nesse momento é vivencial e experimental. Mas eu tenho certeza que a educação ela não se restringe a isso. Que nós temos importância na organização da rotina, por exemplo, do tempo da criança, como eu havia mencionado anteriormente, que o tempo para a criança, gente, é uma questão de abstração. Então, a criança ela tem total dificuldade quando a gente fala assim, a criança não entende o conceito de tempo. Quem é mãe, pai, aqui sabe. Quantas vezes a gente fala para o filho assim,
Mãe, eu quero isso. Não, agora não, amanhã. E a criança volta 15 minutos depois e fala, oi mãe, hoje já é amanhã? Porque a criança não tem essa percepção, Sim, não é? claro, Ainda mais na primeira claro. infância. Então, o maior sofrimento da criança nesse momento se estrutura no fato de ela não saber lidar com a falta de estabilidade que só vai ser resgatada de um depois. E um incerto cheio de fantasias. Então, as crianças, elas estão no momento que para a criança construir conceitos, a criança ela precisa do adulto. Acontece que nesse momento de incerteza, as crianças, que elas mais precisam do adulto, elas estão tendo convívio restrito com os adultos. Então, os adultos da família... E além do convívio restrito, que são poucos adultos, ainda tem um problema de que esse adulto que está com ela não é um especialista em educação, né? Exatamente. O que é engraçado a gente entender isso, porque aqui nesse bate-papo da gente, a gente tem uma porção de educadores, a Priscila Boy acabou de dar um tchauzinho, que é uma grande consultora que também... É uma honra saber que a Priscila está aqui junto com a gente. Mas é um barato a gente parar para perceber que esses pais, eles não são educadores, eles estão tentando fazer as vejas dos educadores e tentando dar conta também da sua rotina pessoal e de trabalho, né? Sim. Então você tem o pai tentando dar conta da rotina dele, o pai que foi interrompido na rotina dele, agora com uma criança o tempo inteiro junto com ele, e a escola, eu estou entendendo que a BVV tem um papel de educação do pai antes até do que um papel de educação do aluno. Passou uma pergunta aqui no meio do caminho, eu vou pedir para que o pessoal coloque a pergunta aqui embaixo, tem um quadradinho com uma interrogação, fica mais organizada para a gente entender. Mas o Colégio Catavento fez uma pergunta sobre prestação de serviços mesmo em período de férias. Na verdade, eu posso até responder por você, tá, Caroline? O período de férias não é nacional. Existem algumas indicações de alguns sindicatos e de alguns órgãos governamentais, de alguns estados, para que férias aconteçam. Mas eles são de decisão da escola e são de decisão regional. Então, no Rio de Janeiro, acho que o Colégio da Caroline é um colégio que não está em férias. Existem algumas escolas que devem estar, mas outras não. Denis, é só uma coisa. É porque, na verdade, aqui na Bem Viver, eu não estou preocupada. Porque o que acontece? Como a gente trabalha com creche, né? Educação infantil, independente do período de férias ou não, eu não tenho como repor esses dias aos meus alunos. As crianças de jardim pré-escola tem os dias letivos e a gente vai repor. Eu já falei que nem que o nosso ano letivo tenha que ir até 30 de dezembro, a gente vai dar conta do nosso plano de curso. Eu acho que nesse momento nós estamos, o planeta como um todo, num funcionamento diferente. A gente não está focado em prestar serviços educacionais. Nós estamos focados em prestar conexão, em criar conexão com os nossos alunos e com as famílias, entende? Que é um momento de isolamento social, é um momento de medo e incerteza para os adultos e para as crianças. Então, na verdade, do medo e da incerteza, e a escola entra nos aspectos legais, a gente tem muito a perder. Então, a gente tem que pegar esse momento e ter uma visão de futuro, de médio e longo prazo, e entender que após essa pandemia passar, que vai passar, nós podemos ter relações, as famílias podem enxergar a função da escola e enxergar o nosso trabalho de uma outra forma, com muito mais valor, com muito mais carinho. A nossa conexão... Gente, nós estamos tendo a oportunidade de entrar na casa dessas crianças. Isso é muito íntimo, isso é muito sério. Então, a gente tem que aproveitar esse momento de conexão e dar o nosso 100%. Do mesmo modo que as famílias estão entrando na nossa casa também. E a partir do momento que a gente coloca isso de uma forma muito clara, eles entendem que nós estamos ali para ajudar, como fonte de apoio, como fonte de referência. Então, esse vínculo, eu acho que quando passa essa pandemia, a gente supera esse momento com uma relação muito mais madura, com uma base muito mais fortalecida. Mas é uma construção a médio prazo. Eu entendi o que você está falando e combina até com algumas outras. Entendi, pessoal, que não está aparecendo aqui um quadradinho de interrogação. Tudo bem, segue o jogo e vamos lá. E vamos no bate-papo. Mas surgiu mais um comentário aqui no meio.
meio que uma pergunta também, que como a gente consegue fazer isso se a escola estiver de férias? Mas eu acho que você acabou de responder, né, Caroline? O fato da escola se mostrar como referência dentro das suas redes, do seu processo de comunicação geral, já transforma a escola num ponto de referência para eles, e com isso a gente passa a ser, como é que eu posso dizer, influenciador das decisões da família, né? Sim, sim. E na forma com que a gente é influenciador das decisões da família, as atividades propostas para essa família passam a ser melhor compradas por ela. Faz Porque eu me sentido. tornei uma referência E dela. faz sentido, porque Faz tem sentido eu uma aceitar justificativa. sugestões de quem é referência, né? Existe um combinado entre escola e família. Gente, temos um problema. Mas se a gente parar para pensar, tanto a escola quanto a família, todo mundo quer o mesmo fim, o mesmo objetivo, que é o bem Sim. da criança. E nós precisamos atravessar isso junto. Se a escola entende que as relações da criança com o adulto, que são extremamente necessárias nesse momento de medo e incerteza, estão abaladas, e essas famílias estão abaladas, a gente entende qual é a nossa importância de entrar também nessa relação como fonte de segurança, de esclarecimento, de apoio, tanto para a família quanto para as crianças. É possibilitar às pessoas uma tomada de consciência diferente. Isso é o nosso dever como educador. Educar as famílias e tirar uma visão só do negativo, sabe? Do que a gente vê muito sendo feito, às vezes, na imprensa, na mídia. Não, nós vamos nos unir, vamos tirar o melhor disso. O que nós podemos fazer? E aí, com base na sugestão das famílias, com base na nossa experiência, a gente constrói um trabalho. E a Bem Viver tem feito muito isso, uma construção de um trabalho. Não há uma crítica destrutiva, sabe? Há uma troca muito madura. E eu recebi e-mails, Denis, de pais que falaram assim, olha só, Carol, entendo a política da escola de desconto, acho muito legal, vocês se anteciparam, vocês colocaram isso, mas eu sou funcionário público, eu vou receber igual, eu não quero desconto, não precisa. Como eu tive pessoas que tiveram desconto e falaram assim, com esse meu desconto os funcionários estão recebendo em dia e a minha equipe pedagógica eu não coloquei de férias, porque eles estão produzindo conteúdo diariamente. Mas eu dei férias para minha equipe de auxiliares administrativa por 15 dias, que já aliviou minha folha de pagamento do próximo mês. E no próximo mês, se eu tiver que fechar mais um mês, eu já tenho a medida do governo de poder, de repente, dividir 50% do salário com o governo, que vai aliviar para o próximo. E assim a gente vai atravessando. Porque vai ter uma solução, sabe por quê? Desculpa, Denis. Desculpa. Vamos lá. Vai ter o nosso propósito de educar é muito além. A gente não vende um ensino, a gente vende uma educação para a vida. A gente tem que desenvolver habilidades de vida nessas crianças. Não é possível que os seres humanos passem por isso e não desenvolvam habilidades de vida, sabe? Nós estamos passando por um pequeno período da nossa história com esse problema parados, mas a educação é por muito mais tempo e a sua escola também atende por muito mais tempo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta já, Carolina, que acho que é uma pergunta importante para poder colocar. Quando você fala sobre esse trabalho, a resposta dos pais, a resposta administrativa, eu não posso fugir da pergunta, tá? Você trabalha com berçário e alunos até 5 anos de idade. Né? Sim. É o período que mais está sofrendo pressão por fuga de alunos e assim vai. Você teve perda de alunos? Tive. Quando tudo isso iniciou, a gente estava com uma média de 180 alunos, tá? Atualmente eu estou com 168 ativos. Tá, você teve 12 alunos em perdas. Esses alunos estão concentrados em algum segmento? Não. A maioria, obviamente, em berçário e jardim, tá? Os alunos de pré-escola, que é nível 1 e nível 2, que a gente já tem um modelo de educação mais estruturado, permaneceram. Mas os alunos que cancelaram, por exemplo, caso de mãe, que ela tem questões pulmonar, está gestante, teve que sair para a cidade dela, retornou para o interior. Foi uma questão. Foram casos assim, muito pessoais. Tivemos casos também que, quando a escola fez a política de desconto dela, a escola a todo momento deixou claro que precisaríamos fazer uma política para responsabilidade social, que atendesse a todos. Entendendo que as famílias precisariam de algum tipo de auxílio, assim como as escolas, a escola também, como nossos funcionários deveriam receber.
Porque nossos funcionários deveriam ter o mínimo de dignidade para ultrapassar esse período, que é poder se alimentar. Sim. Era o mínimo. Até porque quando a aula voltar, vai ser esse funcionário que vai atender a criança. Exatamente. Então, se ele voltar infeliz... Exatamente. Então, eu não posso destruir uma estrutura gigantesca de trabalho que eu tenho, de 54 funcionários, por conta de 2, 3 meses. Isso não existe, entende? E todo também, Denis, o investimento que é feito em treinamento, em capacitação dessa equipe. A gente está no início do ano letivo. Então, a gente demitir esse funcionário, a gente tem muito prejuízo secundário também, sabe? Porque você resolve momentaneamente. Mas a médio prazo, o seu trabalho para voltar a funcionar é muito maior. Então, o que acontece? Os cancelamentos que eu tive casos assim, que as famílias profissionais liberais realmente não tinham como. E grupos de risco, tá? Crianças asmáticas que não poderiam retornar às atividades, mesmo as atividades voltando. Então, foram bem específicos. Agora, como a escola disponibilizou a conversar caso a caso, do mesmo modo que eu tive a família que me procurou para falar, eu não preciso de desconto, eu faço questão de pagar em dia e eu vou ajudar, eu não quero, não preciso desse desconto, pode pegar essa parcela de desconto e ajudar uma outra família. Eu tive famílias que falou, olha, nesse valor eu não tenho como pagar esse mês. E eu, como escola, falei, olha, mas eu não tenho como abrir mão desse crédito. Então, foi possível o quê? Quanto você pode pagar nesse mês? E o que ficou de débito, você redistribui nas 6 parcelas do segundo semestre, de julho a dezembro. Então, a escola não tem como abrir mão do crédito. Porque a escola também, para fazer esse plano de contingência, está deixando de efetuar alguns pagamentos, está adiando alguns prazos, como o próprio Simples, por exemplo, está lá para frente. Então, a gente vai precisar desse crédito para gerar. Mas se a gente entende que isso é momentâneo, você vai usar as estratégias que são viáveis e você vai atravessar. Entende? Não é o fim do mundo para ninguém. Pelo contrário, é uma oportunidade de expansão da consciência, né? E da gente, como educador, reavaliar e entender a nossa devida importância, sabe? E as famílias vão ver a gente conforme a gente se colocar. Eu penso dessa forma. Legal. O José fez uma pergunta aqui bem interessante, hein? Eu acho que isso é uma provocação legal. E se você tivesse uma escola com 7 mil alunos, sei lá, não tem uma escola de 7 mil alunos, tá bom? A maior escola do Brasil tem 4.500 mais ou menos, que é o Dante Alighieri de São Paulo. Sim. Mas vamos lá, se você tivesse uma escola de uns 2 mil alunos, 2.500 alunos, 3 mil alunos, sim, como é que seria essa sua postura? Será que daria para repetir uma postura como essa, Carol? Daria, sabe por quê, José? Porque, na verdade, essa minha equipe ela é direta com os pais, porque a minha escola é pequena, né? Só de educação infantil, e eu gosto muito de gente. Então, eu gosto muito de atender, eu gosto muito de conversar, né? Mas a forma como eu me posiciono, os meus professores se posicionam iguais. Por exemplo, a minha grade online, se você quiser entrar para assistir alguma atividade, fala com o Denis no privado, eu libero o link para você ver. Quem é a moderadora do grupo é a Mariana, que é a minha coordenadora. Eu não preciso assistir minhas atividades online. Elas acontecem porque a minha equipe desenvolve da mesma forma, com a mesma visão que eu tenho. Porque da mesma forma que eu estou colocando a minha visão para vocês, quando eu tenho as conferências com a minha equipe que a gente tem feito por Zoom, eu coloco do mesmo jeito, a minha equipe fechou comigo. Então, se eu tivesse uma escola de 7 mil alunos, por exemplo, eu teria pequenos núcleos. Então, o atendimento seria dado de forma mais ou menos individualizada, mas em núcleos diferentes. Talvez eu teria uma coordenação específica e bate-papo específico para infantil, talvez para Fund 1, Fund 2 e médio, de formas fragmentadas de acordo com a demanda específica de cada faixa etária, entende? Legal. Obrigado também por ter disponibilizado os documentos. Eu vou pedir para que as pessoas que precisarem dos documentos mandar aqui pelo privado depois, um bate-papo. Isso, fala que a gente manda para trocar ideia. Educacional. Até porque, exatamente, a gente troca e manda. O que está funcionando aqui no Rio para Bem Viver é dentro da nossa realidade. Então, por exemplo, aqui nós temos aula online de yoga, né? Yoga Kids, onde a criança pratica yoga com os pais. Para a Zona Sul do Rio de Janeiro, isso é uma atividade de super valor. O pessoal adora. Como 9 da manhã, eu tenho Despertar o Corpinho. Entra o pessoal, a nossa mestre da capoeira, Foguinho. Foguinho tá até na sala, tô vendo ela aí. Entra com a axé dela. E chega, eu falei assim, ela falou assim, cara, o que eu faço? Eu falei, nós temos a função de passar energia e felicidade para essas crianças. É acordar e possibilitar a endorfina no corpinho delas. Por que 9 da manhã todo dia, Denis?
porque eu possibilito que a criança acorde num horário que a gente considera ideal para a faixa etária delas. E por aí vai. Pois é. Então, todas as atividades propostas e os horários é de acordo com a nossa realidade. Então, acho que serve como base para cada escola, para cada gestor, adequar ao contexto socioeconômico e cultural que está inserido. Porque como funciona no Rio de Janeiro, não vai funcionar em São Bernardo e por aí vai, né? Pois é, eu acho que essa sua fala acabou de encaminhar a gente aqui para o final dessa nosso bate-papo, porque a gente combinou de fazer bate-papo mais ou menos de 30 minutos para poder dar tempo da gente poder depurar a informação Sim. e coletar mais informações. Olha que legal, né? Amanhã a gente vai bater papo com uma diretora, daqui a pouco vocês vão ver nas publicações, chamada Hebe. Ela é diretora de uma escola chamada Colégio Cometa, que fica em Irecê, interior da Bahia. E aí a gente vai sair de Copacabana, no Rio de Janeiro, para poder entender a realidade de Irecê, no interior da Bahia. O que está acontecendo lá e como é que a comunidade está respondendo? Depois da manhã, a proposta é a gente bater papo com a Elis, que é uma mãe de aluno, de 2 crianças, e ela vai dar a visão dela de mãe. Só que ela mora em Londres. Então vamos entender o que está acontecendo em Londres, como é que as escolas estão atendendo lá. E aí, a partir daí, a gente vai bater papo com pessoas de outras capitais, vou bater papo com um consultor amigo meu que tem uma empresa educacional em Portugal, vamos entender como é que as escolas de Portugal estão trabalhando, um amigo meu que tem um filho de 4 anos de idade, e esse vai ser um bate-papo que você vai ter que seguir, Caroline. Com certeza. Que ele mora em Singapura, vamos entender o que Singapura está fazendo com crianças pequenas, e a gente vai tentando, a partir daí, coletar referências diferentes, para a partir dessas referências diferentes, as escolas entenderem que a solução, e esse aqui é o recado, ela tem que vir, no meu ponto de vista, de dentro para fora. Sim, chega de pessoas de fora dizendo o que as escolas têm que fazer. Vamos escutar vocês, né, para que vocês falem. Certo? Obrigado, Carolina, pelo bate-papo. Eu só acho uma coisa que é muito importante que a gente tenha consciência nesse momento. Tudo isso que a gente está vivendo, a gente está criando registros emocionais nas crianças. Essas crianças vão crescer, isso vai passar, e eles vão lembrar que nessa época da pandemia eles eram crianças e estavam isolados. Mas eu acho que o nosso dever como educador é que essas crianças tenham uma memória feliz desse momento, com a certeza que eu estava impossibilitado de interagir socialmente, mas os adultos do meu convívio tomaram as medidas emocionais necessárias para que eu atravessasse bem. E é esse o nosso dever como escola. Tomar as medidas, as providências emocionais necessárias para ajudar as crianças a atravessar nesse período. Esse é o meu maior desejo nesse momento. E com certeza estarei aí com você acompanhando para poder aprender com o pessoal todo que cada um está fazendo. Obrigado. Obrigadão, Dê. Obrigado, Caroline. Gente. Obrigado para todo mundo que esteve aqui presente. A gente vai continuar esse bate-papo depois. Manda mensagem aqui no privado que a gente disponibiliza material. Esse vídeo vai ficar gravado aqui no IGTV da Área da Água Educacional. Eu vou divulgar isso no meu Instagram também pessoal. Você também pode divulgar, Caroline. Sim. E acompanha aí, galera, todo dia, às 11 horas da manhã, mais ou menos. Vai depender do fuso horário de cada lugar do mundo. Porque a gente também não pode mandar no fuso horário do mundo inteiro. Vamos tentar disponibilizar conteúdo. Acompanha no IGTV, que depois a gente vai publicar. Se eu tivesse paciência para fazer um doutorado, acho que eu faria só com esses bate-papos. Então, tô dando a dica para a galera aí, hein? Obrigado, tá? Valeu, obrigado, Bê, Caroline. Um beijo. Obrigado, gente. Tchau, obrigado a tchau. todo mundo que estava aqui. Tchau. Tchau. Beijo.